Gregárias e gregários, em qualquer momento do dia, na sua plataforma de podcast preferido, bem-vindo por estar conosco aqui na roda. Temos conosco aqui o Rodrigo Evangelho, que é um conterrâneo e alguém que eu sou admirador do esforço e da performance que produziu como ciclista. E também vamos conversar com ele dessa vez sobre o que a gente está careca de saber, que a gente não tem a menor ideia do que vem pela frente. E o Rodrigo, nos últimos 12, 14 meses, encarou aí uma subida colombiana de 80 quilômetros a 20% de inclinação e que vai dividir um pouco aqui com a gente. Então, Rodrigo, bem-vindo a Gregário, antes de mais nada. Muito obrigado, Álvaro, pelo convite. É sempre um prazer falar contigo, com o pessoal todo da Gregário. E estou à disposição para a gente comentar aí o que aconteceu nos últimos tempos aí comigo. Rodrigo, começando, um resumo da sua relação com a bicicleta. Álvaro, eu comecei a fazer ciclismo em 2015. Na verdade, comecei com triatlon, né? Com 2015. Depois o joelho me forçou a não correr mais, eu fiquei só no ciclismo. E na verdade, eu fui incrementando toda essa questão de performance gradativamente ao longo do tempo, né? Tendo chegado, não vou dizer ápice, mas uma condição muito boa a partir de 2018, 17 para 18, e aí eu fui melhorando, e aí passou a ser um hábito de vida, né? E competitivo que sou, também comecei a competir, né? O ciclismo passou a ser parte da minha vida e eu dedicava bastante tempo para isso, com alimentação, exercícios funcionais que ajudavam também. Então, na verdade, tudo isso virou um hábito de vida que me trouxe bastante saúde nesse período todo aí. Bastante satisfação também de ter participado de provas, de ter vencido algumas, ter pego pódio, outras decepções, que faz parte da vida. Em média, quantas horas por semana você treinava e que tipo de watt por quilo você chegou a ter? Eu cheguei a ter um ápice de 350 watts com 78 quilos. Eu não estou com calculador aqui, mas 4 e alguma coisinha, eu imagino. E quantas horas por semana? Umas 15 horas, aproximadamente umas 14, 15 horas por semana. É um amador muito esforçado, considerando que você tem família, trabalho, uma vida profissional ativa, é sempre admirável. É. E há mais ou menos um ano atrás, então no primeiro semestre de 2024, você recebeu um diagnóstico. Como é que foi essa história? Bem, ano passado, no final de abril, comecei a sentir um incômodo aqui no peito, que coincidiu com uma série de musculação que eu comecei a fazer. Mudou a série, eu comecei a fazer essa série, né, um peitoral, e comecei a sentir um incômodo no peito. Na verdade, não era dor, era um incômodo quando eu respirava fundo. Quando eu respirava fundo, eu sentia uma pressão. E, associado ao novo exercício, ficou muito fácil perceber que era uma coisa muscular do exercício, né? Uhum. Mas passou uma semana, 2, 3, e não passava. A dor era constante, era um desconforto constante. Não, parado não sentia absolutamente nada. Só quando respirava profundo que eu sentia um incômodo. No óbvio, você achou que era infarto, achou que era alguma coisa dessa de coração? Numa segunda-feira, acordei e achei que eu vou infartar. Fui para o hospital, lá para São Vicente, entrei no protocolo cardíaco, não tinha nada, obviamente não tinha nada. Fiz um raio-x de tórax, também não deu nada. Diagnosticou como se fosse uma inflamação, eu não sei agora, eu não vou saber o nome técnico, não sou médico, mas nas costelas, entre as costelas e o externo, né? Uhum. Me deram um anti-inflamatório, um remédio para dor, 3 dias, não passou nada. Na semana seguinte, eu liguei para o meu ortopedista, Dr. Tito, que pediu uma ressonância de externo. Isso foi dia 28 de maio. Eu fiz a ressonância. Fiz a ressonância e aí apareceu uma lesão lítica. Uma lesão lítica no externo. E aí começou a correria, porque quando você recebe essa notícia, te tiram o chão. Mas o que é uma lesão lítica do externo? Eu não sei nada em relação a termos técnicos, mas é uma lesão que está destruindo o seu osso. Tá. Isso significa que você tem um câncer, você não sabe o que é. E aí o Tito me indicou uma oncologista. Isso foi no dia 28, 29, se não me engano,
quinta-feira Corpus Christi, na sexta-feira ela me atendeu, a doutora Luciana Feijó. Até então, ela suspeitava de uma lesão secundária, que eu tinha, de repente, um tumor em alguma outra parte do corpo. E era uma metástase. Uma metástase óssea, exato. E aí ela me atendeu na sexta-feira. Eu ali mesmo fiz 30 páginas de exame de sangue. Na terça-feira saiu o resultado, não tinha nada errado. Absolutamente nada errado. Tudo dentro do parâmetro. Todos os exames dentro do parâmetro. Ela me ligou: Rodrigo, você não tem nenhuma doença primária. Eu imagino que isso seja mieloma. Você vai fazer uma ressonância do corpo inteiro amanhã, isso na quarta-feira já, né? Da outra semana. E vou te indicar a doutora Adriene Moreno, porque ela é hematologista e ela que, teoricamente, vai cuidar do teu caso. E aí, o que é um mieloma? Para quem de nós aqui não quer ir no Google. É uma doença plasmocitária, né? Você pode ter mieloma extramedular e mieloma apenas medular, intramedular. Mas é a doença do sangue. É uma doença na medula óssea. A minha, ela era majoritariamente extramedular. É mais importante com lesões ósseas do que intramedular, que minha medula óssea estava pouco tocada. Era em torno de 15%. Tá. E eu fiz a ressonância do corpo inteiro, pegou, além dessa lesão no externo, algumas lesões pequenas no quadril, algumas outras pequenas lesões, mas não tinha nada em nenhum outro órgão. Né? Abdômen, tudo limpo, tudo normal. Eu fui na doutora Adriane na sexta-feira e fiz uma biópsia no sábado, né? que confirmou a doença. Então, em 12 dias, a gente conseguiu diagnosticar a doença, o que propiciou a gente iniciar um tratamento muito mais rápido. Né? E eu iniciei o tratamento em 25 de junho, um tratamento que era o mais moderno, o mais recente aprovado, né? Protocolo de janeiro de 24. Eu já estava tratando em junho com esse protocolo, que consiste em 4 sessões, em quatro ciclos de tratamento, um transplante de medula óssea autólogo e, em seguida, mais 2 ciclos de tratamento. Ciclos são quimioterapias? Na verdade, são imunossupressores, imunomoduladores. Né? A quimioterapia tradicional eu só tomei realmente no transplante, que aí você toma 2 doses muito fortes de quimioterapia para zerar a sua medula. Na verdade, é como se você fosse resetar tua medula óssea. Você você mata tudo e você reinsere o que coleta antes. No 4º ciclo, antes do transplante, eu já estava com uma ressonância normal. Tinha lesão ainda, mas não tinha doença ativa, porque destruiu alguma coisa óssea. Mas não evoluía. Eu fui para o transplante sem doença. Fiz o transplante, fiz mais 2 ciclos, e depois desses 2 ciclos eu fiz uma biópsia que deu doença residual mínima negativa, ou seja, eu não tenho mais doença no corpo. Fiz agora, de novo, tem 2 ou 3 semanas, uma nova biópsia em São Paulo, no Fleury, porque ela queria que eu fizesse com um determinado médico em São Paulo. Fiz e confirmou uma doença residual mínima negativa. Eu faço medicação de manutenção, vou fazer ainda por 2 ou 3 anos, mas eu não tenho hoje doença ativa no corpo. Né? Então, foi isso que aconteceu nesses 28 de maio, agora completou 1 ano dessa minha história aí com a doença. Nesse ano, né, para arredondar a conta, é óbvio que você estava com dúvidas sobre a tua existência e expectativa de vida. Você manteve alguma atividade física? Porque também você tem a pancada química que teu corpo estava recebendo. Até o diagnóstico foi muito duro, Álvaro. Você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Eu estava lá saindo da biópsia quando a médica ligou, a doutora Adriane, e disse que tinha confirmado o diagnóstico e falou: tratamentos hoje em dia são muito bons, 80%, 85% dos pacientes após o tratamento entram em remissão completa e ficam pelo menos 5 anos. Estudos que ela tinha,
E isso deu um pouco de paz. Então, aí eu comecei a pedalar, fazer rolo, com treinos dados pelo Walter, né? De acordo com a minha condição física, condição mental. O medicamento, no início do tratamento, é muito pesado, e aí você sente bastante cansaço, você tem algumas reações adversas, que não é nem de longe perto do que sente por uma quimioterapia tradicional. Eu não tive enjoo, não tive queda de cabelo, tive fraqueza, Uhum. né? Mas eu ia treinando, eu ia fazendo aquele meu rolinho, arejando a cabeça, cada dia eu fazia um pouquinho mais, isso me ajudou bastante no condicionamento físico, na condição física e também na condição mental. Mas esse treino não era um Z1, era para ventilar as pernas, né? Não, não era nada de busca de performance ou recuperação de forma. Não, a performance foi embora no dia do diagnóstico. Era um Z1, era um giro, assim, para movimentar o corpo, para movimentar as pernas e arejar a cabeça, né? Era o possível para aquele momento. Ajudou bastante. O exercício físico, ele ajuda o corpo a sintetizar toda aquela química que está entrando, né? E ajuda. Agora, o maior ganho era a cabeça, Álvaro, porque você fica desnorteado, né? O primeiro ciclo foi bem pesado, porque a gente estava muito no escuro. Quando saiu de resultados de laboratoriais depois do primeiro ciclo, que os índices de doença baixaram significativamente, aí você vê que está no caminho certo, e aí você respira um pouco, né? Mas o exercício era isso, era movimentar a perna e deixar a cabeça, por algum momento ali, livre de pensar besteira. A atividade de endurance, né, ciclismo, corrida, triatlo, é, exige aprender a lidar com o sofrimento, com a dor, com a cabeça forte. O quanto essa bagagem te ajudou nesses 12 meses? Álvaro, me ajudou demais. Primeiro que é o que você falou, você aprende a sofrer, né? A gente pega uma montanha grande, você sabe que vai ter que passar por ela, e que no final você vai chegar. E a doença, no momento que você vê a luz no fim do túnel, você vê que você está no caminho certo, você sabe que aquilo é passageiro e que você vai passar, né? Então, a cabeça de um atleta de endurance, ele é diferente. Eu vejo dessa forma, aconteceu comigo, né? Então, eu tive paciência, mantive a disciplina e passou, né? O engraçado é que hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, mas começou a me seguir pelo Instagram, fez o transplante agora e está querendo informações, como é que faz, como é que eu passei. E aí você está com aquela bagagem também de passar isso adiante, né? Para aliviar um pouco a dor das pessoas, né? A dor mental, que é, que é muito grande nesse tipo de tratamento. E você, inclusive, liderou, criou um movimento espontâneo, voluntário, sobre a doença. Divide com a gente um pouco essa iniciativa e por quê e que resultados você está buscando. Na verdade, Álvaro, o que acontece é o seguinte: eu sou um privilegiado. Tenho acesso aos melhores médicos, tenho acesso ao tratamento de primeira linha, não me faltou nada. Eu tenho sócios na minha empresa que me propiciaram ficar em casa me tratando enquanto tocava a empresa. Então, eu sou um privilegiado. E aí a gente olha para o lado, principalmente quando o pessoal vai para a rede pública, demora a fazer um exame, quando consegue, não tem acesso a toda a medicação necessária para o seu tratamento. E isso acaba deixando você um pouco indignado em relação a tudo isso. Logo no início do tratamento, eu já vinha falando com a minha médica que eu tinha vontade de ajudar os pacientes de mieloma, e ela falou: Rodrigo, seja egoísta nesse momento. Você precisa tratar para depois você poder ajudar os outros. Quando saiu uma remissão completa, eu criei esse movimento para arrecadar recursos e ajudar pacientes de mieloma múltiplo. Pacientes que precisam de medicamento, precisa fazer exame, precisa de comida, precisa de cesta básica.
né? Então, eu fiz umas camisas de ciclismo, eu ia fazer 100, com medo de encalhar. Acabou que eu fiz 200 camisas e a proposta era uma doação, você ganhava de volta a camisa. Nessa brincadeira eu arrecadei mais de 40 mil reais. Já ajudei paciente em Goiânia, Santos, Diadema, São Paulo, Pará de Minas, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, vários locais. Com exames, com cesta básica, com, com medicamento, com várias coisas. Várias coisas. Eu não apareço de frente. Eu conheci uma moça chamada Márcia. Ela tem um esposo que tem mieloma múltiplo aqui no Rio de Janeiro. E ela criou um grupo de apoio a pacientes e pacientes e familiares, né? E ela tem esses contatos de quem está precisando. E aí, através dela, a gente chega, eu compro remédio, ou paga direto à clínica onde o cara vai fazer o exame. Eu procuro perto do local de alguém que está precisando de cesta básica, um mercado que faça, eu faço pagamento no mercado, eles entregam. Então, é um trabalho, digamos que gostoso, prazeroso, porque você está dando um pouco de alívio para quem está precisando muito, não só financeiramente de remédio, como também o cara já está com a doença que, pô, um tratamento difícil, sem recurso. Ainda está com a família passando fome, com dificuldade. Então a gente tem conseguido dar um alívio para essas pessoas. Eu ainda tenho recurso porque não é fácil você achar alguém que queira se expor. Ainda é um tabu muito grande o cara assumir que tem câncer. E ainda é um tabu maior ainda assumir que necessita de ajuda financeira, né? Então, a gente aos pouquinhos vai conseguindo achar um caso ali, outro aqui, e tem ajudado, e isso está me dando uma satisfação muito grande. E agora você está num processo, quer dizer, você ainda está se cuidando e tem a jornada dos 5 anos e tudo mais, mas nesse momento, como é que você... O que mudou na tua relação com a bicicleta? Bem, eu não penso mais em competir. Não penso mais em competir. Eu penso em fazer ciclismo para a saúde, para a diversão, uma higiene mental. Eu voltei a pedalar na rua em fevereiro, com algumas restrições. Eu sou imunodeprimido, então quando o tempo está mais frio eu fico em casa, faço um rolo. Eu vou monitorando isso para não me expor. Mas depois você passa por uma doença dessa, Álvaro, eu não penso em competir mais. A minha relação com a bicicleta é de prazer, né? Porque competição é prazeroso, mas os treinos nem sempre são tão prazerosos assim, né? Você leva uma vida espartana, né? Para poder ter alguma performance, né? A dedicação que você fez das suas, em média, 15 horas semanais, que é um volume grande, junto com o que a gente brinca de 4 jornadas, né? Então você tem que dormir, família, trabalho e atividade física. Isso. Isso tem alguma relação com a doença ou absolutamente nada? Nenhuma relação com a doença. Não tem nenhum. A gente não sabe de onde veio, né? Não vai saber nunca, mas não tem nenhuma relação com a doença. A única relação que eu posso fazer da minha condição física pelo ciclismo com a doença foi ter passado, digamos assim, bem por tudo isso. Você toma medicação muito forte, que pode atingir rim, atingir fígado, né? E você estando bem de saúde, em ordem, você consegue passar de uma forma melhor. Durante o transplante, Álvaro, o transplante é muito agressivo. Você fica 20 dias ali no hospital, com a imunidade zerada, não todos os dias, obviamente, mas fica uns 10, 12 dias com a imunidade muito baixa ou zerada, com muita fraqueza. E quem tem uma condição física privilegiada, como eu tenho, o sofrimento é menor, sabe? A medicação é muito agressiva e você, estando com o organismo todo em dia, facilita bastante. É a única relação que eu faço com a doença hoje. Você, nesse momento, não está motivado a competir, apesar que aceitou um convite e esse programa está indo ao ar na véspera do Letap Rio, então você aceitou um convite da gente fazer a prova não competitivamente, né? O curto, num lugar que é quintal da sua casa.
e a gente vai estar se encontrando também no palco do Letap. Mas como está sendo a sua jornada dessa recuperação de forma? Assim, o quanto você perdeu, o quanto você está conseguindo reconquistar e quão rápido você está conseguindo esse arco? Álvaro, eu não tenho meta nenhuma de recuperar o que eu tinha, né? Isso está sendo gradativo, está sendo muito lento, muito lento. Hoje eu trabalho com FTP de 240 ou 250, se não me engano. Mas que é bastante coisa, você ainda está aí, assim, Pode ser. você está no recreativo esforçado, assim, quando muita gente está 2 watts por quilo, você está ainda em volta dos 3 e 3. pouquinho. Então você estava em 4 alto, você está 3 e pouco, assim, não é ruim. Não, não é ruim, mas eu não caí muito menos do que isso, né? Óbvio, durante o tratamento mesmo, durante aquele período mais crítico de medicação mais forte, que eu ficava mais cansado, era muito menos do que isso. Sei lá, trabalhava com 160, 180. Né? Isso foi aumentando assim aos poucos, sem perspectiva, sem meta, sem perspectiva e, sabe, sem... É claro que quando você está num treino ali no pelotão, você quer andar um pouquinho mais forte, você se esforça, mas sem pressão. Eu não me sinto pressionado a fazer nada hoje. O dia que choveu muito, não estou com afim de fazer rolo, eu não fico mais naquela neura de, pô, vou fazer o rolo, senão vou perder. Acaba que outras coisas acontecem na sua vida, você tem outras prioridades. E a relação com esses treinos, para mim, está sendo muito bacana, porque acabou a pressão. Né? A pressão agora é viver, é ter um estilo de vida saudável. Eu pedalo há quase 50 anos. E eu já vi um monte de gente vir e ir embora do esporte porque a motivação era só performance. E a performance, ela é traiçoeira, porque em raros momentos da vida você tem uma conjunção de fatores que você consegue performar. E uma coisa que me manteve ativo na bicicleta, e eu brinco que quero, meu aniversário de 90 anos, pedalar 2 horas sem rodinha, e faltam 30, de não esquecer do prazer de pedalar, não esquecer do vento no rosto, de fazer uma viagem com os amigos e estar menos preocupados com o PR e mais preocupado em viver aquele lugar, em o que a bicicleta representa. Não que eu não seja competitivo e não faça disputazinha de sprint, e não queira ali alguém que aperta ficar junto e eventualmente dar na cabeça, assim. Acho que eu estaria mentindo se eu dissesse que isso não tem importância. Mas tem, sempre tem. Porque é adrenalina, é autoestima, mas eu diria que a minha longevidade na bicicleta está muito ligado a estar menos fixado na performance. E mais fixado no prazer, até eu me forço pausas para reciclar o prazer, ficar com vontade, sair com vontade de pedalar e não na obrigação de fazer a planilha. Porque eu acho que a obrigação de fazer a planilha chega uma hora que enche o saco, vira trabalho. É verdade. Eu não me sinto mais obrigado. Eu tenho a minha planilha, o Walter me manda, continua me mandando, mas eu não me sinto obrigado. Ontem eu fui ao Postinho, subi Canoas aqui, fui ao Postinho. Assim, leve, prazeroso, sofrendo um pouquinho ali nas Canoas, antigamente não era tanto, mas hoje em dia tá muito difícil. Mas, assim, fui até o Postinho, tomei um café, voltei, sabe? E foi excelente. Você desce ali com aquele vento no rosto, que você falou, é o prazer que te dá. Você está fazendo exercício, você está ali fazendo uma coisa que te agrada, te faz bem, né? E a performance, algumas vezes, realmente vira um trabalho, vira uma coisa e você se sente pressionado a performar toda hora, né? Então, aí você vai para uma prova, você fica em segundo ou terceiro, você sabia que podia ter ganho, aí força mais para poder chegar. E isso, eu posso dizer com todas as letras, graças a Deus acabou. A gente precisa marcar para voltar a conversar daqui a um tempo para dizer que acabou de vez. Eu suspeitaria de que, como qualquer pessoa que se dedica à atividade física e que leva as coisas a sério e quer performar, que talvez com o tempo você volte, vai querer fazer uma prova, vai querer se desafiar com alguma coisa. Mesmo com esse dado de realidade de que a vida é finita e de que ela acaba de uma hora para outra sem que você se espere, e você achando, como eu acho que situações como que você passou, de que uma vida saudável como a sua, você jamais passaria por uma coisa dessa. Verdade. Na faixa etária que você está.
Podemos fazer. É claro que a gente nunca pode dizer que nunca vai fazer alguma coisa. Mas eu não me vejo hoje fazendo o que eu fazia há um ano atrás. 15 horas por semana perseguindo FTP. Não, não me vejo. Assim, não me vejo mesmo. Eu fiz uma promessa aqui em casa em relação a isso também. E não me vejo, Álvaro, assim, eu posso me enganar completamente daqui a um tempo, mas eu não tenho, assim, a menor perspectiva na minha cabeça de voltar a fazer o que eu fazia. A minha perspectiva hoje é ter minha vida saudável, ter o prazer de pedalar, disputar um sprintzinho, uma chegadinha, subir uma montanha mais forte que alguém, mas isso ali não, sabe, não tendo aquela situação e acabou, não, sem disputar a prova. Eu me sinto muito mais cansado hoje do que me sentia há um tempo atrás. A minha médica diz o seguinte: Rodrigo, o TMO envelhece aproximadamente, biologicamente, 10 anos. Caramba. Com exercício, isso vai melhorando um pouco. Você, como era mais ativo, você, teoricamente, você passa melhor por isso. Mas envelhece. Uhum. Então, eu me sinto muito mais cansado hoje. Faço um treino um pouco mais longo no sábado, eu passo assim, bem arreado. Então, eu me controlo para não deixar isso acontecer, porque eu mudei minha vida, inclusive, de trabalho. Eu vou trabalhar de manhã e venho para casa e trabalho a parte da tarde em casa, porque bate um cansaço Uhum. assim ainda bastante importante. Então, juntando tudo isso, sinceramente, eu acho, a gente vai conversar daqui a uns anos, mas na minha cabeça a gente vai ter um bom tempo pedalando no dia 20, 28 e 29, né? E É isso. você vai perceber que não. Não, e um pacto eu faço com você, tem que ser pedalando no ritmo que Claro, a gente converse. pô, na Na subida da subida mesa a da gente não vai mesa. conseguir Vou ter que... conversar, exatamente. Mas tem bastante plano, então dá para conversar. Sem querer desrespeitar o que você passou e ainda está passando, né? Porque tem sempre. O que você tirou de bom desses últimos 12 meses? A sensação de que você tem que viver muito intensamente com responsabilidade, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Então você tem que viver, você tem que estar junto da sua família, você tem que fazer o que você gosta. Você não pode deixar para fazer planos assim para muito longos, porque você pode fazer planos muito longos e chegar lá na frente e você não aproveitar o que você planejou. O que eu aprendi de bom e a gente está aqui em casa tentando fazer é você aproveitar a vida ao máximo, com responsabilidade, sem loucura, mas tentar aproveitar a vida ao máximo, porque realmente é muito curta. Em nenhum momento, Álvaro, eu tive assim, eu corri risco iminente de morte. Eu fui um transplante tem um risco, mas eu tive uma bacteremia lá, né? Eu tive uma infecção, mas também não foi grave. Aliás, eu tenho que dar tem que elogiar a equipe médica que faz transplante. Os caras estão super, hiper bem preparados, eles estão sempre à frente do que vai acontecer, então qualquer sinal do teu corpo estranho, ele já tem a medicação pronta para te dar. Mas eu não tive nenhum risco iminente de morte, nenhum momento. Nos 12 primeiros dias, antes do diagnóstico, você não sabe o que vai acontecer. Se você tem uma doença muito grave, que está muito avançada, você não sabe. Mas depois que diagnosticou e clareou tudo, você não vai morrer de uma hora para outra. Eu não tive nenhum risco iminente de morte. Eu sei que, teoricamente, minha vida pode ser mais abreviada do que estava antes. Mas você tem que aproveitar. Então, o que você toma de bom, você toma de lição é isso. Você querer aproveitar a sua vida melhor. Por isso, também um dos motivos que eu te digo que, assim, não tem a menor vontade de fazer treinos pesados, assim, performance, que tem outras coisas para aproveitar. É, minha esposa reclamava que eu não tomava vinho com ela no final de semana porque eu tinha que treinar, não sei o quê, brigava bastante comigo, com toda razão. Hoje eu dou o braço a torcer, hoje eu não deixo de tomar um vinho com ela, pouco, é verdade, porque Uhum. eu continuo querendo preservar rim, fígado, meu organismo, para sei lá quanto eu vou ter que tomar de químio num futuro próximo aí. Então eu tento ainda segurar isso, mas eu não deixo mais de tomar uma tacinha de vinho com ela, ou duas, comer alguma coisa que eu gosto, que eu vou ganhar um quilinho a mais ou por causa de performance.
esse tempo passou, foi bom, foi prazeroso, as vitórias foram muito bacanas, algumas derrotas amargas, algumas performances ruins, assim, amargas, mas passou. Eu vivi isso e a gente hoje em dia quer viver saúde. Pedalando, Pedalando, né? Vento pedalando, no rosto, pedalando. na companhia das pessoas, ouvindo os gritos de Walter Exatamente. Tucci. Isso aí não muda. Rodrigo, muito obrigado, parabéns pela tua jornada, pela tua vitória. Eu queria te convidar para o Tamo Junto, porque eu tenho fé que a vida me presenteie de eu Vamos fazer lá. 90 anos e da gente estar junto nesse desafio da minha festa de 90 anos lá. No que a gente consiga, sem rodinha, Vamos se estar junto, com possível. certeza. Por que não? E a gente vai estar junto, você que está nos ouvindo aqui no Letap Rio, e vamos estar nos divertindo no Letap Rio, no circuito curto, no privilégio de ter toda a orla fechada e pedalando ali, sem estar olhando quanto está de watts, qual é a roda que eu estou perdendo ou ganhando, Em segurança, em é segurança na isso aí, cidade com maravilhosa. certeza. Estaremos lá, Rodrigo, muito obrigado, saúde para todos para nós. todos Para todos nós. nós. E obrigado por estar de novo aqui com o Gregário. A gente se encontra aí na frente. Muito obrigado, Álvaro. Um grande abraço para todos.